Às vezes, na hora de investir o seu dinheiro, você pode ficar em dúvida em qual ativo escolher. Pode ser porque tem muitas opções no mercado, porque você tem medo dos riscos envolvidos, ou simplesmente porque não conhece os ativos. Diante deste cenário surgem os fundos de investimentos. Meu nome é Rafael Moreno, sou do time de Wealth Management da Mirai Asset Corretora e hoje vamos falar um pouco sobre os fundos de investimento. Se você pretende investir o seu dinheiro e você não é expert no assunto ou às vezes não tem o tempo que isso demanda, saiba que existem times e pessoas que são experts no assunto. E são esses gestores, esses times, que tocam os fundos de investimentos. Mas antes de você considerar qual fundo investir, é muito importante você parar e pensar qual o seu objetivo ao investir esse recurso. Isso porque, dependendo do seu objetivo e dependendo do seu momento de vida, são coisas diferentes que você deve observar. Se você está começando a investir agora, está formando a sua reserva de emergência, ou você tem um perfil um pouco mais conservador, você deve ir para uma classe de fundos de investimento. Se você é uma pessoa mais arriscada, que já tem um patrimônio consolidado, não precisa pagar a prestação de veículo, faculdade das crianças, talvez seja o momento de você tomar mais risco e ir para uma classe um pouco mais agressiva. Então você precisa considerar os seus objetivos e o seu momento de vida antes de escolher um fundo de investimento. É preciso também entender como que funciona um fundo de investimento. Na prática, ele funciona de forma muito parecida com um condomínio, por exemplo. Ele reúne recursos de diversas pessoas que são chamadas de cotistas e existe uma pessoa, um gestor, que é quem determina para onde esse dinheiro vai, onde esse recurso vai ser investido. Mas é importante você saber que o gestor ele não pode sair comprando e vendendo o que ele bem entender. Cada fundo possui algo que nós chamamos de regulamento. Existe um mandato onde estão escritos quais são os ativos e quais são os percentuais possíveis que aquele time de gestores pode investir o seu dinheiro e o dos outros cotistas. A grande vantagem de você investir através de um fundo de investimentos, além, óbvio, da gestão especializada, de um time de especialistas que está ali olhando e acompanhando o mercado, entendendo e cuidando do seu dinheiro, você também tem a diluição de custos e acesso a mercados que talvez antes você não teria. Isso porque quando você faz um investimento num fundo de investimento, com um único aporte, você está diversificando e comprando todos os ativos que compõem aquele fundo de investimento. E além disso, alguns ativos, eles podem não ser acessíveis para o investidor comum, mas é disponível se investir via fundo de investimento. Existem três categorias que são principais quando a gente fala de fundos de investimentos, que são renda fixa, multimercados e os fundos de ações. Óbvio, na verdade, existem muitas outras categorias, mas eu quero falar um pouco dessas três que você deve considerar agora que você está começando a entender um pouco mais sobre o universo dos fundos de investimentos. Os fundos de renda fixa são para quem tem um perfil conservador ou para quem ainda está começando a formar a sua reserva de emergência ou pode utilizar aquele recurso no curto prazo. Isso porque, geralmente, os fundos de renda fixa possuem elevada liquidez. Precisou do recurso, ele está disponível às vezes no mesmo dia na sua conta corrente. Se você está pretendendo trocar de carro ou pode usar o seu dinheiro para investir num futuro próximo, é aconselhável um fundo de investimento de renda fixa de elevada liquidez e de baixo risco, porque o seu patrimônio ele não pode sofrer oscilações quanto a esse recurso. Já se você pretende tomar um pouco mais de risco, tem as alternativas dos fundos multimercados, que eles são mais agressivos do que os fundos de renda fixa e, por consequência disso, o seu patrimônio ele deve oscilar um pouco mais. Porém, no longo prazo, ele deve entregar retornos melhores do que os retornos de renda fixa. Os multimercados eles possuem muito mais flexibilidade quanto ao investimento. Neles, o gestor pode investir em renda fixa, pode investir em crédito privado, pode investir em ações, câmbio, juros. São diversas classes de ativos que o gestor tem a liberdade de escolher em qual ele pretende investir. Mas, de novo, lembrando que existe um limite de exposição para cada classe de ativo. Então, o gestor do fundo ele não pode simplesmente comprar 100% de um fundo multimercado em ações. Ele existe um limite, de acordo com o regulamento do fundo, que ele pode se expor a esse ativo.
Agora, se você tem um perfil agressivo e tem maior apetite a risco, talvez você deva considerar investir em um fundo de investimento em ações. Nesses fundos, você tem a vantagem de pelo menos 2/3 de todo o patrimônio estar investido em ações. É claro que esse fundo vai oscilar muito mais do que os outros, porém ele tende a entregar uma rentabilidade melhor em janelas maiores de investimento. Como você viu, tem alguns fundos que podem oscilar mais e fundos que podem oscilar menos, e ainda tem aqueles que ficam no meio do caminho. Por isso que eu falei que é muito importante considerar o objetivo antes de escolher o seu fundo. Então, quando você for considerar investir em um fundo de investimento, pense no seu momento de vida, no seu objetivo com aquele investimento e então comece a olhar os fundos disponíveis. Lembrando que os fundos de investimento, eles podem ter diferentes prazos de liquidez. E o que é isso? É o prazo em que o fundo paga o cotista. Se você solicita um saque, a liquidez é o número de dias que demora para o recurso cair na sua conta. Quanto à tributação, cada fundo tem sua característica específica. Um fundo de renda fixa, por exemplo, ele tem a tabela regressiva, que pode ir de 22,5% até 15%. Já um fundo de ações, o percentual de imposto ele é fixo. Então é muito importante você considerar e entender qual que é a tributação daquele fundo específico que você está investindo antes de investir. Mas lembre-se, se for um fundo de investimento, o imposto ele fica sempre retido na fonte e o que você recebe é líquido. Quando você for analisar qual fundo de investimento é mais interessante para você investir, lembre-se sempre de procurar olhar prazos maiores, então retornos maiores a 24, 36 meses, onde você consegue ter uma ideia mais interessante da consistência de entregar retorno daquele time de gestão. Lembre-se também que todos os números que você observar, quando for olhar a rentabilidade, eles são números líquidos, já descontado taxa de administração, porém não descontado o imposto de renda. Na plataforma da Mirai Asset Corretora, você encontra mais de 150 fundos de investimentos disponíveis para aplicação, desde os mais conservadores até os mais agressivos. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso time de especialistas e bons investimentos. Se você gostou desse vídeo e quer receber semanalmente as dicas dos nossos especialistas, então se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Se você possui alguma dúvida ou deseja algum esclarecimento, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento que vão estar aqui na descrição do vídeo. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, deixar aqui seu feedback para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como este. Muito obrigada!